Essa frase tão falada, porque a teoria é diferente da prática, é muito simples e muito real. O fato de ser diferente na obra é porque a gente não tem o domínio de tudo. Então eu vou dar um exemplo de coisas que aconteceu comigo. Assentar piso, você tem que ter o piso nivelado, beleza. Tem que ter a argamassa passada no piso e no contrapiso, né? Na cerâmica ou no porcelanato e no contrapiso. Muitos pedreiros não fazem isso. E tem... Agora o porcelanato ele vem com um clipe, né? Com aquele regulador de nível. Eles também não usam. Então, por que é diferente na prática? Na teoria você tem que ser daquele jeito e na prática não é. Por conta das experiências de 30 anos. Ontem eu estava vendo um grupo do pessoal do grupo de engenharia, gente, eu não acompanho fofoca, mas os grupos de engenharia, acho que eu tô dentro de todos que existem, eu tô lá. Porque eu acompanho muito o que o pessoal tá falando e tal. E eu percebi o seguinte, tinha um rapaz perguntando se o jeito que ele picotou a parede estava certo. E se aquilo ia ficar bom depois que ele sentasse a cerâmica. Aí um pedreiro respondeu, faço isso 29 anos e nunca tive problemas. O problema é que depois ele não volta na construção, ele não dá garantia. E se o negócio cai, ele não fica sabendo porque as pessoas simplesmente não processam. Quando é o pedreiro. Quando é o engenheiro, as pessoas vão atrás dos seus direitos. Então o pedreiro não tem essa noção. E aí tinha uma menina na resposta que ela falou para ela assim, olha, eu sou engenheira e os seus 29 anos de profissão estão sendo feitos errados, porque você, além de picotar a parede, você tem que tirar o revestimento. Se você não tirar a tinta, pode não dar aderência e aquela cerâmica pode cair. Se você não dá garantia do seu serviço, eu como engenheira dou. E eu quero que seja feito conforme norma. Ponto. Acho que ali ele não tinha mais argumento. Então, a teoria é diferente na prática porque não é a gente que executa. E quando é a gente que está ali olhando, se você não mandar arrancar e fazer de novo, fica diferente. Então vai depender, eu vi já convivi com muitos engenheiros que têm construtoras que falam, nossa, Angélica, mas não dá para fazer tudo ao pé da letra. Não, gente, não dá. Realmente não dá. Porque se você não consegue ficar lá 24 horas, às 8 horas do dia, olhando 100% o que o pedreiro está fazendo. E se ele vem lá de 29 anos de profissão, com muita experiência, que nunca deu errado para ele, né? Isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que falar com o pedreiro, é sentar e conversar. Olha, no seu ritmo, na sua experiência, nunca deu problema, porque a pessoa não entra com nenhum processo judicial contra você. Mas se é um engenheiro fazendo, elas entram. Então não te custa nada fazer aquilo que eu peço. E para não deixar a teoria ficar diferente da prática, você tem que acompanhar. E acompanhar demanda tempo, demanda esforço, né? E demanda ali uma técnica. Você precisa conhecer a técnica. Na faculdade você não aprende isso. Você aprende técnicas separadas, né? Você vê uma coisa ali, vê outra coisa ali. Agora, uma casa do início ao fim, você não aprende na faculdade. Você aprende na bibliografia, tá? Ou no meu curso, que eu dou o curso inteiro, de passo a passo, do 0 a 0, ali desde o início até o fim de todas as etapas. Você vai ter que pegar um livro mesmo e estudar o livro, entender como é feito, quais são os passos, quais são as técnicas para poder cobrar ali do pedreiro. Então, é isso que faz diferente na prática. Outra coisa que torna muito de teoria diferente na prática é o uso dos materiais, não só de modo irregular, mas também de forma adaptada, vamos dizer assim. Porque a forma adaptada, ela é muito estranha. Vou dar um exemplo dessa estranheza.
eu tô fazendo ali um tanque, né? E aí eu faço um calço pro tanque, ali 10 centímetros. E a gente sabe que para o lugar onde a gente fica, né? Pia, tanque, lugares onde eu tenho mais permanência, eu não posso ter o pé todo, isso é ergonomia, o pé todo fixo ali. Eu tenho que ter um conforto, né? Onde o meu pé entre dentro do compartimento para eu poder ter um conforto na coluna. Me fala o pedreiro que tá preocupado com a ergonomia da dona de casa. Não tem, não tem. Ele simplesmente faz o calço, coloca a pia, manda a bronca e vai embora. Depois ela tem que contratar uma pessoa para poder quebrar aquilo, porque aquilo é desconfortável para ela. Ou para ele, né? Tem os donos de casa também. Então, o que eu quero dizer com isso? A teoria ela é diferente da prática porque a pessoa não conhece. E aí ela faz aquilo 30 anos, e é 30 anos fazendo errado, 30 anos as pessoas tendo que resolver os problemas dela e ela não tem noção disso. Até alguém vir e dar-lhe um processo. Aí ela vai acordar e vai falar assim, nossa, os 30 anos de profissão que eu tô fazendo é errado. Então, assim, exatamente onde é a diferença é onde acontecem os piores erros e as piores dificuldades dentro de uma construção civil. Então, qual que é a diferença de uma obra com engenheiro e uma obra sem engenheiro? É colocar aquilo que realmente precisa ser feito dentro da técnica que precisa ser feito, sem levar em conta anos de experiências e sim norma técnica. A norma, ela é a que se baseia a nossa profissão e é ela que precisa ser executada no nosso dia a dia. Se ela não for executada no dia a dia, ela acaba trazendo prejuízos, né? Então, um piso bem assentado, né? Por que precisa do clipe para poder ir fazer a regulagem? Para o rejunte ficar bem colocado e para que tudo fique nivelado de acordo com o contrapiso. E como você corrige isso, né? Vamos pensar assim, tá, e aí fez o contrapiso, como é que eu vou corrigir para o piso não ficar sentado errado? Confere com uma bolinha de gude, confere com nível, né? E tem outras formas de conferência. Outra forma, teve uma reforma que eu tive que fazer porque a pessoa construiu em cima de um muro de arrimo e a casa afundou. Acho que não tem foto aqui imediata, mas tem lá nos meus destaques, depois dá uma olhada lá. E como que eu fazia para que eles fizessem o que eu estava pedindo? Eu precisava colocar os ferros dentro da parede de forma que eles ficassem grampeados, ou seja, tinha que passar ali 10 centímetros. Como que eu ia fazer para que eu virasse as costas e eles fizessem aqueles furos com no mínimo 10 centímetros? Eu virei um ferro e deixei eles furando e fui almoçar. Falei assim, não coloquem os ferros antes de eu vir conferir os furos. Ah, como assim? Eu falei, não, preciso conferir os furos. Eu preciso que esse ferro esteja grampeado na parede. Então, essa é a teoria. Se você grampear ferros dentro de uma estrutura de concreto com cica, eles vão fazer parte da estrutura de concreto. Isso eu li, eu já tinha executado isso antes, então, pra mim, tinha que ser feito daquele jeito. Depois, na hora que eu voltei, eles estavam terminando de furar os últimos furos, eu peguei esse ferro e saí um por um, olhando os furos. Ok, tinha alguns furos menores, eu pedi para furar um pouco mais, e tinha alguns furos que estavam ótimos. E é assim que funciona para que a teoria seja igual à prática. Se a obra é contratada por um engenheiro, ela tem que beirar ali muito próximo, muito próximo. Porque o pedreiro ele não entende isso, ele não entende que tem que ser do jeito que tem que ser. O pedreiro ele tá nem aí, ele já fez aquilo de 30 anos, ele já vem com vícios de construção de outros pedreiros, de outros engenheiros, e do jeito que você quer, às vezes não sai. E é isso, eu acho que o que eu percebo, no geral, é que as pessoas precisam se conscientizar de que
Nós precisamos muito dos pedreiros, dos serventes, dos carpinteiros. São pessoas excelentes, são profissionais maravilhosos. A gente precisa deles para poder executar aquilo que a gente aprendeu, de fato. Mas que existe essa vaidade, essa soberba, esse negócio todo de eu sei fazer, eu posso, são 30 anos, sabe? Existe um respeito quanto a isso, mas tem que existir também um posicionamento profissional. Então, eu gosto muito de trabalhar com pedreiros experientes, mas eu gosto também que a minha experiência profissional, que não é de 30 anos, seja respeitada. Porque eu tô ali lendo norma fresquinha, eu tô ali lendo coisas técnicas que estão bem frescas na minha cabeça. Ele vem carregado de uma bagagem que eu não conheço. Então, ele precisa entender, né, numa conversa formal, antes de um contrato fechado, que existem coisas que são inegociáveis. Igual eu tenho um pedreiro que ele assenta piso fora de norma técnica. Ele assenta piso com argamassa, ele dá a argamassa no piso, reboca e desce o piso e encaixa o piso. Eu não me intrometo no assentamento de piso dele. Por quê? Porque ele é excelente. A teoria está diferente da prática? Sim. Mas nesse caso, ele faz bem aquilo que ele faz fora de norma. Então, eu não vi nunca, assim, eu visitei umas 10 obras dele. Todos os pisos muito bem assentados. Ele falou, eu assento o piso para não deixar ele oco. E a pessoa não vai reclamar depois que o piso ficou ruim. Tudo bem, eu não vou discutir com ele. Agora, se eu pego um pedreiro que não sei a procedência dele, já vi algumas obras, nunca vi ele assentar piso, eu peço para que ele assente conforme norma. E use em todos os clipes, e use em todos os reguladores, tudo. Porque é assim que tem que ser. Né? E a obra é minha, e aí eu tenho que levar ela, né, pro final de uma forma onde eu não tenha prejuízo. Esse entendimento de que o pedreiro precisa entender que quando você está na obra, engenheiro, arquiteto, está na obra, precisa se dar uma garantia para o cliente, então a norma tem que ser executada. Essa é uma das primeiras conversas que você precisa ter com o pedreiro. Falou, olha, eu dou garantia da obra de 5 anos, qual é a sua garantia? Porque na hora que você falar qual é a sua garantia, ele vai dar uma... Falou, como assim garantia? Pois é, o contrato vai 5 anos de garantia da minha questão técnica e a sua. Vamos fazer como? Qual é que vai ser o nosso combinado? Aí as coisas mudam de figura. Vocês podem acreditar que muda de figura. Então, para que a teoria não seja diferente da prática, você precisa trabalhar com excelência e olhar a sua obra. Angélica, não posso estar lá o tempo todo porque eu tenho mais obras. Ótimo, coloque um estagiário e delegue para ele as atividades do dia. Olha, hoje eles vão passar a instalação hidrossanitária, vão ser feito o reboco e tal, e peça para ele estudar. Compre livros, deixa na mão deles, fala, olha, enquanto a obra vai acontecendo, você vai estudando e vai vendo. Porque é isso que tem que ser feito, olhar enquanto está sendo feito. Tá? Não é uma briga, não é uma disputa. Eu vejo o pessoal brigando, falando nos grupos. Eu gosto desses grupos de engenharia porque eles me deixam mais atualizados do que está acontecendo. E nesses grupos a gente vê muita coisa, gente. Eu participo de quase todas as tretas, eu tô lá dando um pitaco para que ajude mais pessoas. E é isso. O Café Engenharia de hoje é esse. E eu espero que vocês consigam aí colocar a teoria na prática, porque vale a pena, funciona, e se você fizer isso, você tá no caminho certo. Se estiver te dando trabalho, é porque você tá no caminho certo, pode acreditar, tá bom? Um abraço aí pra todo mundo e fiquem com Deus.